Meus queridos, está conosco o reverendo Valdeci. É um privilégio tê-lo aqui, reverendo, nesta noite, para a exposição da Escritura. Reverendo Valdeci foi meu professor no curso de Teologia Pastoral no Centro de Pós-Graduação André Jumper, e não só meu professor, como meu orientador também, e lendo ali os meus trabalhos e me abençoando, e pela graça de Deus hoje tenho o privilégio de tê-lo aqui conosco e termos ele aqui conosco nessa noite. Gostaria de fazer mais uma oração pela vida do reverendo Valdeci, e aí ele fique à vontade para trazer a mensagem ao nosso coração. Pai, muito obrigado, Senhor, pela vida do teu servo, da sua família, e de maneira muito especial, Senhor, nós te agradecemos pelo dia de hoje, onde o reverendo Valdeci completa mais um ano de vida, e nós te agradecemos pela bênção que o Senhor tem derramado na sua vida, ali na Igreja Presbiteriana do Campo Belo, também, Senhor, na direção do Centro de Pós-Graduação André Jumper, que o Senhor continue a abençoá-lo e usá-lo no teu reino. E agora, Senhor, use-o com graça, com o poder do Espírito Santo, para falar ao nosso coração em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Boa noite a todos. Ser orientador do pastor de vocês foi uma tarefa fácil. Pregar e expor a Escritura é a tarefa mais difícil, não é? Mas fico contente de poder conhecer mais uma igreja aqui em São Paulo, conhecer mais irmãos e irmãs. Eu já tinha ouvido falar muito bem dessa igreja, só não tinha tido a oportunidade de estar aqui. E hoje eu também não vou ficar muito tempo. Eu estava conversando com um presbítero lá da nossa igreja pela manhã. Ele disse assim: como que você arruma um outro compromisso para pregar no dia do seu aniversário? Eu falei: meu amigo, se dia de aniversário o indivíduo não puder ir para a igreja, eu estou perdido, né? Eu vou disciplinar os membros da minha igreja tudo, onde já se viu, né? Isso aqui é um lugar melhor para você estar no dia do seu aniversário do que cultuando a Deus na igreja, então é tranquilo. Mas logo após o encerramento, de fato, eu vou sair. Nós tivemos um dia bem atarefado. Foi um dia em que minha esposa disse que nós temos 2 filhos homens, então grande parte da vida dela ela se sentiu ou como uma rainha ou como uma escrava Isaura. Então hoje foi o dia da escrava, onde ela teve que cozinhar para todos, arrumar, preparar toda ali. Qualquer senhora que tem apenas homens em casa sabe muito bem desse sentimento, né? Então éramos 3 ali, eu e os 2 meninos, e hoje foi o dia dela, né? Pior que agora já não vem apenas os filhos, vem os netos também. Então eles vão juntando e vão fazendo toda a bagunça deles ali, uma bagunça bem agradável. O texto bíblico que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite se encontra no livro de Jó, no capítulo de número 19. Nós leremos do versículo de número 23 ao versículo de número 29. Livro de Jó, capítulo de número 19, do verso 23 ao verso de número 29. Diz assim a palavra de Deus: quem dera fossem agora escritas as minhas palavras, quem dera fossem gravadas em livro, que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido esse meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Eu verei por mim mesmo, e os meus olhos o verão, e não outros. De saudade o meu coração desfalece dentro de mim. Se vocês disserem: como perseguiremos? E a causa deste mal se acha nele mesmo, então tenham medo da espada, porque tais acusações merecem o seu furor, para que vocês saibam que há um juízo. Vamos orar rapidamente? Senhor, a tua palavra foi aberta e foi lida, e nós te agradecemos por isso. Mas somente tu podes abrir a nossa mente e o nosso coração, e pedimos que assim o faça para a tua honra e glória nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Onde é que você busca consolo e conforto nos momentos de frustração na sua vida? Quando você se entristece ou se decepciona ou está, de alguma maneira, sobrecarregado, onde é que você encontra alívio?
Algumas crianças, normalmente, elas encontram o consolo e o conforto no colo e nos braços dos pais. Como nós temos agora os netos próximo a nós, de vez em quando eles passam alguns dias lá em casa, quando um deles cai, a primeira coisa que ele diz é: eu quero o meu papai, ou eu quero a minha mamãe. É o lugar de alívio, é o lugar de conforto para eles. Algumas pessoas encontram alívio nos familiares, voltar para casa, para os braços da minha amada, ou conversar com meu irmão, ou então eu gostaria de falar com meu pai nesse exato momento. Encontro alívio no grupo de amigos, na própria igreja, quando a igreja faz aquilo que a Bíblia diz de admoestarmos uns aos outros, de aconselharmos uns aos outros. Nós encontramos alívio neste momento. Mas muitas pessoas no mundo em que nós vivemos encontram alívio simplesmente nas substâncias químicas. A bebida, as drogas. Eu me lembro de uma determinada ocasião, eu conversava com um rapaz, o pai dele pediu para eu falar com ele estava começando a utilizar maconha. Eu disse: olha, o teu pai pediu para conversar contigo. Ele disse: é verdade, pastor, mas eu não uso o tempo todo, eu uso de vez em quando, fica lá, só para eu ter um alívio. Eu disse para ele: coisa interessante, porque a Bíblia Sagrada fala muito sobre alívio, mas a Bíblia diz que quem é o meu refúgio, quem é o meu alívio, é o Senhor Deus. Você estaria utilizando a droga como um substituto para Deus? Ele diz: opa, pastor, eu não tinha prestado atenção nisso. De fato, algumas pessoas não prestam atenção nisso e elas procuram o conforto somente no âmbito humano. E esses confortos humanos, eles podem até ajudar em algumas ocasiões, mas muitas vezes eu e você passamos por algumas frustrações e decepções. A ferida parece ser tão profunda que os consolos humanos, eles são insuficientes para nos ajudar. Essa era a situação de Jó, quando Jó falou essas palavras que nós acabamos de ler. Nós nos lembramos muito de Jó pelo seu sofrimento. Nós nos lembramos muito de Jó pela paciência dele. Aquele homem que em um determinado momento na vida dele, ele era próspero, ele era um indivíduo que tinha uma boa reputação na sua sociedade, mas aquele homem que perdeu tudo. Ele perdeu os seus bens, perdeu os seus filhos, perdeu a sua saúde. Jó foi aquele indivíduo que a Bíblia Sagrada diz, ele viveu na cidade de Uz. E aqui é uma coisa muito interessante, porque você não encontra uma outra época na Bíblia Sagrada onde essa cidade seja mencionada, senão a época do próprio Abraão. Então é muito bem possível que Jó fosse aquele indivíduo que viveu contemporâneo de Abraão, contemporâneo do patriarca Abraão, muito distante na Escritura Sagrada, bem antes de Moisés, bem antes de Jacó ou Isaac, alguém que tenha vivido naquele contexto, nos primórdios de toda a história bíblica, e esta pessoa que tinha uma fé no Senhor Deus, que o próprio Deus diz que ele era íntegro, em determinado momento aquele homem perde tudo. Na verdade, ele foi visitado por 3 amigos. E aqueles 3 amigos foram muito sábios durante os 7 primeiros dias, quando eles ficaram com a boca fechada. No momento em que eles começaram a falar alguma coisa, talvez tentando decifrar a razão da dor de Jó, eles começaram a esmagar Jó com as suas palavras. O próprio Jó diz para ele: vocês são consoladores molestos, vocês vieram aqui para me ajudar e todas as vezes que vocês falam, vocês estão trazendo para mim o pior, vocês estão me esmagando com as suas palavras. Aquele homem que Deus havia dito que ele era homem reto e íntegro, esses 3 amigos dele estavam tentando de alguma maneira de convencê-lo de que a razão do sofrimento dele é por algum pecado específico que ele havia cometido. Se você observar aí no versículo 28 que nós lemos, ele diz para aqueles indivíduos: se vocês disserem como perseguiremos e a causa deste mal se acha nele mesmo, ele vai dizer: tenham medo, tenham juízo. Porque o próprio Deus havia dito que ele era íntegro. E agora aqueles 3 amigos estão querendo colocar toda a culpa daquele mal sobre Jó. Não é que Jó não era um pecador,
Não é que Jó era um santo glorificado, nada disso. Mas Deus havia dito que ele era íntegro e a razão do sofrimento de Jó foi simplesmente porque o Senhor Deus concedeu a permissão para que Satanás tocasse na vida dele. E aqui uma coisa muito interessante, se você procura muitas vezes saber por que Deus fez aquilo, é importante você lembrar de duas coisas na Bíblia Sagrada. Satanás apareceu lá no Éden, e Satanás falou com os nossos primeiros pais. É assim que Deus disse, não comerás de tudo que é produzido no jardim. E eles dizem, não, de todas as outras árvores podemos comer, mas da árvore do bem e do mal não podemos comer. Então Satanás diz, é porque Deus sabe que no dia em que vocês comerem, os seus olhos serão abertos. E eles então, não acreditando na bondade de Deus, eles então concordando com aquela acusação de Satanás, o acusador, eles comem do fruto proibido. Mais tarde, Satanás comparece diante do próprio Deus, e Satanás diz para o Senhor Deus, Deus diz para Satanás, você observou o meu servo Jó? E Satanás diz, o senhor acha que Jó te serve sem razão alguma? Toca nas propriedades dele e verá que ele te blasfema. E Deus diz, pode tocar. E você vai ver que ele continuará íntegro. E aqui é uma boa lição para mim e para você. Satanás acusa Deus diante dos homens. E os homens dizem para Satanás, sabe que você tem razão? Sabe que realmente eu não posso confiar nesse Deus? Satanás acusa o servo de Deus diante de Deus. E Deus diz, não, esse é meu servo. Isso eu conheço, isso é um homem reto e íntegro. Pode tocar. Eu continuo acreditando nele. E porque Deus acreditou em Jó, Deus permitiu que Satanás tocasse nos bens de Jó, na família de Jó, na saúde de Jó. E Jó agora se encontra nessa situação na qual a ferida dele era muito profunda. Se você quiser entender isso, veja o versículo de número 13 do capítulo que nós lemos. Ele vai dizer assim, Deus levou os meus irmãos para longe de mim, e os que me conhecem como estranhos se afastam diante de mim. A solidão. Tem alguma coisa mais difícil para você lidar do que isso? Essa solidão que consome, essa solidão que mexe com o íntimo da pessoa. Tem alguma coisa mais difícil do que aquilo que ele diz assim no versículo de número 17, o meu hálito é intolerável à minha mulher, e pelo mau cheiro eu sou repugnante aos meus irmãos. Em outras palavras, ele dizia, eu nem posso conversar com ela de perto, porque o meu hálito é intolerável para ela. A minha ferida, ela não é apenas externa, mas a minha ferida, ela vem também das minhas próprias entranhas, e quando eu falo, o cheiro de podridão me vem à boca, e as pessoas não querem conversar comigo. Versículo de número 18, ele diz, até as crianças desprezam. Quando eu tento me levantar, elas zombam de mim. Tamanha era a dificuldade daquele homem. Esse homem precisava de um consolo e de um conforto sobre-humano. Ele precisava de um conforto e de um alívio que estivesse acima da esfera, do âmbito humano. E ele fala desse conforto que ele tem nesse texto que nós acabamos de ler, em especial no versículo de número 25. Ele faz uma declaração fantástica. Ele diz, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra, depois de revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne eu verei a Deus. Essa é uma declaração surpreendente, uma das declarações mais surpreendentes que nós encontramos na Bíblia Sagrada. E as razões pelas quais essa declaração é uma declaração surpreendente é por conta do contexto em que esse homem viveu. Esse homem deve ter vivido na época dos patriarcas, quando Jesus Cristo havia sido apenas prometido lá no Éden, Jesus havia sido apenas prometido da linhagem de Abraão, mas esse homem não tinha muita clareza quanto às profecias acerca de Jesus Cristo, e ainda assim ele diz assim, eu sei que o meu Redentor vive. Uma declaração totalmente surpreendente de alguém que lá na época dos patriarcas nem havia experimentado ressurreição ainda. Você vai ler sobre ressurreição na Escritura Sagrada posteriormente, você não lê sobre ressurreição na Bíblia Sagrada na época de Abraão, na época de Isaac ou na época de Jacó. Mas ainda assim esse homem tem essa convicção, eu sei que o meu Redentor vive e por fim
ele se levantará sobre a terra. Essa convicção é uma convicção surpreendente, porque é a esperança em meio a uma situação de desesperança daquele homem, em meio a uma situação de desgraça. Como que uma pessoa, estando bem próximo da morte, poderia ter tamanha esperança daquela maneira? Como que aquele indivíduo que havia perdido quase tudo, a Bíblia Sagrada diz que ele perdeu 1.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois. Se você não entende sobre isso, basta você pensar o seguinte: todo o dinheiro que ele tinha na bolsa, ele perdeu. Acabou. Todo o investimento que ele havia feito na bolsa, e de um momento para outro, ele perdeu, acabou. Ele tinha 7 filhos, sendo 4 filhos e 2 filhas, e eles morreram em uma noite, quando estavam em uma festa na casa de um dos irmãos. A posição de destaque que ele tinha na sociedade, ele perdeu. A saúde dele, a Bíblia Sagrada diz que da planta do pé ao alto da cabeça, no capítulo de número 2, tudo era a enfermidade, era ferida. E ele pegou um próprio caco, não aguentando, talvez, eu não sei se você já teve aqueles momentos em que o seu corpo está repleto de ferida, dá uma coceira miserável, uma vontade de coçar, e a Bíblia diz que ele pega um caco para raspar aquelas feridas, talvez tentando se livrar delas. E os seus próprios amigos, que chegaram ali para consolá-lo, se transformaram em acusadores. E cada um deles vai acusando, e é assim que é a estrutura do livro de Jó. O livro de Jó tem essa estrutura de um diálogo, porque um amigo se levanta e acusa, e Jó se defende. O outro amigo se levanta e acusa, e Jó se defende daquela acusação. E o outro amigo se levanta e acusa, e Jó também se defende daquela acusação. No capítulo de número 19, Jó está falando, e ele está se defendendo, mais uma vez, da acusação. Dessa vez a acusação foi feita por um homem chamado Bildade, no capítulo de número 18. E você sabe que Jó está respondendo àquele homem, porque no versículo de número 2 ele diz assim: até quando você andará à caça de palavras? E aí no versículo de número 2 do capítulo 19, Jó responde dizendo: até quando vocês vão me atormentar e esmagar com suas palavras? Até quando, até quando? Ele pega as palavras daquele indivíduo que se volta contra ele, que o acusa, e ele usa aquelas mesmas palavras para se defender. E nesse diálogo ele procura defender a sua própria integridade. E aqui uma coisa bem interessante, é porque aqueles homens não podiam atacar a integridade moral de Jó, eles não poderiam atacar a integridade financeira de Jó. Então eles atacavam a fé de Jó. E eles diziam: Deus é contra ti. Nada do que você sofre você não merece. E aí nesse texto, então, Jó diz assim, a explicação dele: eu sei que o meu Redentor vive. E aqui nesse texto ele deixa bem claro para mim e para você essa fé viva, lá naquele período dos patriarcas, essa fé viva no Redentor vivo. Por que isso era importante? Por que isso era consolo para Jó? Porque era justamente essa fé viva no Redentor vivo que o possibilitava a lidar com as suas aflições. Ele havia dito que as palavras dos seus amigos o atormentavam, elas o quebravam. Tem um ditado em inglês que diz assim: paus e pedras podem me fazer mal, mas palavras não me fazem mal algum. É o ditado mais mentiroso que eu já vi. Porque paus e pedras, eles podem quebrar os meus ossos e eles podem me ferir externamente. A palavra, ela desce para o fundo do meu coração. E anos depois, eu ainda me lembro daquela palavra que foi mal pronunciada, aquela palavra que foi maldita e que me fez sofrer tanto. Essas palavras daqueles amigos de Jó, elas o esmagavam. A Bíblia Sagrada diz que aqueles indivíduos, eles o humilhavam 10 vezes. Me vituperaste. Essa palavra vituperar, que nem sempre sabemos o que significa, vocês me humilharam.
10 vezes vocês me humilharam. Era uma aflição muito grande. Era uma verdadeira angústia que ele estava sofrendo. Ele se sentia atacado até mesmo por Deus. No versículo de número 6, ele diz assim, olha, Deus foi injusto comigo, ele me cercou com a sua rede. Ele é como aquele caçador que lança a rede sobre o animal e ele prende aquele animal de tal forma. Antes, Satanás havia dito que Jó estava cercado com uma rede de bênçãos de Deus, e era por isso que ele não blasfemava contra Deus, era por isso que ele era íntegro. Agora Jó está dizendo, não, Deus não me cercou com uma rede de prosperidade, Deus me cercou com uma rede de aflições. Ainda que ele estivesse sofrendo, ele está dizendo, olha, eu me sinto angustiado nesse exato momento. A mão de Deus se voltou contra mim. A aflição era muito grande. Mas como é que ele lida com aquela aflição? No versículo de número 25 ele diz, eu sei que o meu Redentor vive. Era essa convicção, essa certeza de que ele é não apenas o Redentor de outra pessoa, ele é o meu Redentor. E eu verei nesse corpo da minha pele, eu poderei ver a Deus. Aqui uma coisa muito interessante, deixa eu só trazer isso para uma aplicação para nós, porque muitas pessoas buscam a Deus pelo que elas podem receber dele. O indivíduo vai para a igreja porque ele quer uma cura, o indivíduo vai para a igreja porque ele quer um trabalho, o indivíduo vai para a igreja porque ele quer passar no vestibular, o indivíduo vai para a igreja porque ele quer arrumar uma namorada ou um namorado e casar e pronto. Ele busca a Deus pelo que ele pode receber de Deus. Eu chamo isso de uma fé comercial. Jó buscava a Deus por quem Deus era. Eu chamo isso de uma fé relacional. Ele tinha um relacionamento com Deus. E ele vai dizer, eu tenho convicção, eu sei que esse meu Redentor vive. E era isso que o suportava a lidar com as suas aflições e com as suas angústias. Quando nós somos afligidos, ou nós nos refugiamos em Deus, ou nós nos afastamos de Deus. Jó, naquele momento da aflição, ele se refugiou em Deus. Alguém já disse que o ateu e o crente, eles sofrem da mesma maneira, mas na hora do sofrimento, o ateu blasfema contra Deus e o crente fala com Deus e derrama o seu coração diante de Deus. Mas como é que isso é possível? Só é possível se você tem uma fé viva no Redentor vivo. A segunda coisa que é importante você observar aqui acerca da fé de Jó é que essa fé dele, a fé de Jó no Redentor vivo, ela de alguma maneira, ela coordenava, ela orientava os seus desejos. O que ele fala que ele quer? Ele não está dizendo que ele quer a cura. Ele está dizendo que ele quer a ressurreição dos seus filhos de volta, ou mesmo a sua prosperidade, mas ele diz no verso de número 23 algo que ele deseja. Quem dera fossem agora escritas as minhas palavras, quem dera elas fossem gravadas em um livro, que com pena de ferro e com chumbo, para sempre elas fossem esculpidas numa rocha. As pessoas da época de Jó, quando elas queriam deixar alguma coisa para a posteridade, elas gravavam aquilo nas rochas. É assim que nós temos o Código de Hammurabi. É assim que nós temos aquela rocha, aquela pedra onde está gravado, inscrito o Código de Hammurabi. É assim que muitos arqueólogos, eles fazem os trabalhos deles e eles encontram pedaços de argila, pedaços de pedras, onde alguma coisa foi escrita e depois eles trazem o conhecimento desses achados para nós. Jó estava dizendo o seguinte, olha, o meu maior desejo nesse exato momento é que aquilo que eu confessar fique para a geração posterior. E o que ele vai confessar? Eu sei que o meu Redentor vive. É incrível você ter uma pessoa que, em meio ao sofrimento, a fé dele é tão viva que ele ainda deseja que a fé dele influencie pessoas de uma outra geração. Ele deseja que pessoas de outra geração conheçam esse verdadeiro Deus. Ele deseja, de fato, ver esse Redentor, quando ele diz, eu sei que ele vive, e depois de revestir esse meu corpo, da minha pele, na minha carne, eu verei a Deus. Ah, de saudades
desfalece a minha alma. Muitas vezes, queridos, nossos desejos são tão egocêntricos que nós desejamos apenas o nosso bem. Nós não desejamos a possibilidade de que o nosso testemunho, de que a nossa firmeza, a nossa fidelidade, a nossa fé em Deus, nossas convicções, elas alcancem outras pessoas e elas transformem a vida de outras pessoas. Mas a terceira coisa que eu observo aqui dessa fé viva de Jó é que ela estava alicerçada, fundamentada no conhecimento que ele tinha sobre Deus. Se você observar aí, do versículo de número 25, ele vai dizer assim: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. A palavra Redentor aí é uma palavra muito especial. Essa palavra Redentor, ela no hebraico, ela é Goel. Goel no hebraico, e quando você estuda no Antigo Testamento, essa palavra ela era muito utilizada. O Goel era aquele indivíduo, por exemplo, que na época da lei de Moisés, ele era chamado o vingador de sangue. Se uma pessoa matava outra pessoa, se uma pessoa foi morta por um criminoso, um crime bárbaro, e o criminoso fugia, quem tinha direito de perseguir aquele criminoso, quem tinha direito de ir e derramar o sangue daquele criminoso, era o parente mais próximo da vítima, era o Goel. O Goel sairia à caça daquele indivíduo que matou uma mulher, uma criança, um homem, e ele tinha todo o direito, e a sociedade seguraria de fato o malfeitor para que ele tirasse o sangue dele. Ele era o resgatador, ele era o Goel. Mas vamos imaginar também, se de alguma maneira eu me endividei, de tal forma que eu tive que penhorar os meus bens, a minha casa, o meu apartamento, o meu carro, e agora eu não tenho como pagar, e o banco vai tomar isso de mim, o parente mais próximo chegaria e pagaria minha dívida. Ele resgataria. Mas vamos imaginar que uma mulher perdeu o seu marido, ela não tem filhos, e uma mulher naquela sociedade, naquele contexto, sem alguém para protegê-la, ela ficaria totalmente abandonada, e muitas delas, pelo abandono, iriam para a prostituição. Mas o parente mais próximo poderia resgatar a dívida dela e até se casar com ela, como foi o caso de Boaz e Ruth. Boaz foi o Goel de Ruth. E ele pagou a dívida e ele se casou com ela naquele momento. Essa palavra Goel é uma palavra muito importante, porque a palavra Goel significa o parente mais próximo. E agora Jó está dizendo: eu sei que o meu Goel, eu sei que o meu Redentor, para ele Deus não era apenas um conceito religioso distante, abstrato, mas para ele Deus era o meu parente mais próximo. Deus é o meu parente mais chegado. Deus é aquele socorro em toda a tribulação. Deus é aquele que é o Emanuel, o Deus conosco. O conceito que ele tem de Deus é esse conceito de alguém que socorre no momento da aflição. Eu gosto muito de uma frase de João Calvino que ele diz: Deus muitas vezes nos destitui de todo o apoio humano para que nós possamos vê-lo melhor, para que nós possamos enxergar Deus como de fato Ele é, como nosso Redentor, como nosso resgatador. E por último lugar, a fé de Jó, a fé viva de Jó no Deus vivo, ela era uma realidade que o levava a desejar a própria eternidade. Ele não queria apenas o alívio imediato, ele não queria apenas o alívio temporal, mas o texto diz assim: olha, depois de revestido esse meu corpo da minha pele e minha carne, eu verei a Deus, eu verei por mim mesmo, os meus olhos o verão e não outro. De saudade desfalece dentro de mim o meu coração. Em outras palavras, ele está dizendo: olha, haverá um momento em que eu poderia até morrer,
Mas haverá um momento em que esse meu Senhor, Ele me ressuscitará, e eu mesmo, nesse corpo, na pele da minha carne, eu contemplarei o Senhor Deus. A minha esperança, ela não se limita às coisas dessa vida, mas a minha esperança, ela se estende para a eternidade. Nosso inário presbiteriano, nós temos vários hinos. E às vezes, porque nós cantamos projetado, na nossa igreja local também nós cantamos projetado, nós perdemos aquele benefício de ter um inário em casa e assim olhar os hinos e olhar quem foram os autores dos hinos. Mas se você tiver um inário na sua casa, você vai descobrir que uma autora de muitos dos hinos que nós cantamos chamava-se Fanny Crosby. Aquela mulher era cega desde a sua infância. Teve um erro médico logo que ela nasceu e ela perdeu a visão, ficou cega, mas era uma poetisa fantástica, talentosa, e ela escreveu vários hinos que nós cantamos e que nós louvamos e adoramos a Deus até hoje. Um dia alguém virou para Fanny Crosby e disse assim: deve ser um tormento muito grande para você passar por toda essa vida, ter todo esse talento, uma poetisa tão talentosa, compor tantos hinos para que a igreja cante sem que você possa ver um irmão, uma irmã da igreja, sem que você possa ver o brilho neste mundo, a beleza das flores, os pássaros e tudo. Ela diz: tormento? Não. A minha maior alegria é que no dia que eu chegar no céu, a primeira face que eu verei em toda a minha existência será o meu Deus. A esperança dela não estava fundada apenas nas coisas deste mundo, mas era uma esperança conectada com a eternidade. Essa era a fé viva desse homem que viveu há tanto tempo, antes mesmo da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Mas o que esse texto tem a ver comigo e com você? Eu quero que você volte a sua atenção para a palavra que aparece aí no versículo 25, Goel. Eu sei que o meu Redentor vive. Quem é o nosso parente mais chegado? Quem é o nosso irmão mais velho? Quem é aquele que de fato deixou de ser o filho unigênito de Deus para se transformar no filho primogênito? Ele abriu mão do seu direito de ser o filho único. E ele se tornou o nosso irmão mais velho, irmão primogênito, para que, por meio do seu sacrifício, ele pudesse trazer para o Pai muitos outros filhos e filhas, irmãos e irmãs, o Senhor Jesus Cristo. Queridos, hoje nós nos lembramos da ressurreição de Cristo. E a ressurreição de Jesus garante a minha e a sua ressurreição. Hoje nós nos lembramos da ressurreição de Cristo. E a ressurreição de Cristo revela o que é que o nosso Goel, o que é que o nosso irmão mais velho, parente mais chegado, está fazendo nesse exato momento por nós, porque Hebreus diz que ele vive para interceder por aqueles que se chegam a ele. Que coisa fantástica. É tão gostoso quando você sabe que alguém ora por você. É maravilhoso quando você se lembra que Jesus vive para interceder por você. Hoje nós lembramos da ressurreição de Cristo, e a ressurreição de Jesus anuncia que toda a graça que eu preciso para viver neste mundo, até Jesus voltar, ou até que eu me encontre com Ele, já está garantida para mim, porque o sacrifício dele garantiu isso para mim. Hoje nós lembramos da ressurreição de Jesus, e a ressurreição de Jesus garante que mesmo que eu esteja passando por momentos de angústia e de dor nessa vida, eu tenho sempre motivos de alegria e de agradecimento, porque eu sei que o meu Redentor vive. E por fim, ele se levantará sobre a terra. Nesse corpo, na minha pele, eu verei a Deus. Vê-lo-ei face a face, por mim mesmo. Ah, se nós pudéssemos dizer como Jó, de saudade, o meu coração está repleto. Que Deus abençoe a minha vida e a sua vida, e que nós possamos continuar vivendo a vida cristã, embalados por uma fé viva,
no Redentor vivo, que vive para interceder por cada um de nós.